Louvado seja o Senhor, meus senhores, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, eu gostaria de agora falar a respeito do que está acontecendo em Israel, que vocês veem nos seus noticiários. Agora, isto vai sem mesmo dizer que o Senhor escolheu o seu povo, o Senhor Todo-Poderoso escolheu Israel. E esta escolha é incontestável, não é debatível. E a respeito das reuniões, enquanto eu atravessei a extensão e a largura do Brasil, eu li no livro de Oséias. Eu li Oséias capítulo 5, versículos 14 e 15. E isso é o que esta escritura diz, Oséias capítulo 5. Eu quero começar aqui, então vou explicar o que está acontecendo em Israel e o que o Senhor diz e o que está vindo em seguida e qual é a instrução para vocês também, a igreja dos gentios. Ele diz, Oséias capítulo 5, versículo 14, ele diz, pois eu serei como um leão para Efraim. Louvado seja o Senhor, meus senhores, os poderosos profetas do Senhor. Novamente ele diz em Oséias capítulo 5, no versículo 14 e 15, Oséias capítulo 5, 14, ele diz, pois eu serei como leão para Efraim, e como um grande leão para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. E ele diz, eu os levarei, arrebatarei sem que ninguém possa livrá-los. Versículo 15, ele diz, então eu voltarei ao meu lugar, eu voltarei ao meu trono. Então eu retornarei ao meu abrigo, ao meu lugar de habitação. Então eu retornarei ao pavilhão da minha glória. Então eu retornarei ao meu tabernáculo até que eles reconheçam a sua culpa e busquem a minha face. Estando eles angustiados na sua miséria, eles me buscarão ansiosamente. Na versão espanhola, eles dizem, eles me buscarão cedo. Eles não demorarão para me buscar, mas me buscarão cedo. Eu li esta escritura ao longo da largura e extensão do Brasil e usei essa escritura para dizer para a igreja dos gentios que a tribulação está sendo descrita nesta escritura aqui. E a grande tribulação que você vê aqui não é para a igreja, porque o Senhor veio muito abertamente no livro de Mateus 16, 19, e ele disse que ele vai construir a sua igreja na rocha, que esta é a confissão de que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, que todas as pessoas globalmente têm que confessar que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, o Redentor, o Salvador. Então, naquela confissão, quando todos confessarem, então eles serão nascidos de novo. Naquela confissão, ele diz, sobre esta confissão, ele vai construir a sua igreja e o inferno não prevalecerá, o diabo não prevalecerá, a iniquidade não prevalecerá sobre eles. Em outras palavras, ele está dizendo que quando ele construir a sua igreja, o Senhor Todo-Poderoso, Cristo Jesus de Nazaré, quando ele construir a sua igreja sobre a salvação de Cristo Jesus, sobre a confissão de que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, então ele diz, isto vai dar
uma passagem segura para todos os que confessarem. Os gentios, quando eles receberem Cristo, é por isso que no livro dos Salmos 23, eu vou ler o versículo 4, ele diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Em outras palavras, ele diz, mais tarde eu vou ler: e certamente preparás uma mesa diante, o Senhor preparará a minha mesa na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo ungido. E então, esta é a passagem segura que o Senhor Todo-Poderoso, que Cristo Jesus prometeu para a sua igreja. Ele prometeu para eles uma passagem segura, uma travessia segura. É por isso que quando eu li no livro de Oséias, capítulo 5, versículos 14 e 15, ele diz que isso não diz respeito à igreja. E você vê o desenvolvimento que está acontecendo em Israel agora. Isto fala muito claramente que o Senhor está dizendo para Israel que você não pode depender da sua própria excelência e eloquência em tecnologia, eloquência em economia e satélites, inteligência e na sua proeza na área militar e na expertise das forças especiais. Mas o momento vai chegar quando você vai precisar depender somente do Senhor. Que somente o Senhor é o seu Salvador, como Israel, como nação. O Senhor Todo-Poderoso, somente Ele é o teu Salvador. E então você vê estes desdobramentos acontecendo em Israel aqui, e isto te diz muito claramente que há dias difíceis adiante para Israel. Eu já falei esta profecia por tanto tempo agora. Há uma outra guerra vindo, que é a guerra do Irã, que será pior. E estes desdobramentos que você vê em Israel está sinalizando para a igreja que o tempo está esgotando. O Senhor está dizendo através dos eventos que você vê este ataque em massa a Israel, de tal forma que houve uma selvageria como nunca se viu antes. Deus está dizendo que Israel vai ter que chegar no lugar onde eles vão ter que depender dele, somente dele, para a sua segurança. E esses são eventos que estão já prevendo que Israel vai fazer estes tratados, estes arranjos com outras nações, com autoridades, anticristo, eventualmente. E o Senhor está dizendo que Israel vai precisar depender somente do Senhor, não da destreza das suas mãos, as proezas, da sua sabedoria pessoal, tecnologia, os networks, as internets, as forças militares especiais, satélites e todas estas coisas. Que somente o Senhor é o defensor de Israel. E o heroísmo e os heróis do Deus de Israel já estão aqui. Então a mensagem é clara, o tempo acabou e a igreja precisa se preparar. Este povo, o povo que você vê atacando Israel, eles não entendem. Mas neste tempo o Senhor está dizendo que quando a sua nuvem vai sobre um povo e o povo rejeita, quando Israel rejeitou o Senhor e a nuvem se levantou, como você vê no livro de Oséias, capítulo 5, 14 e 15, a proteção de Deus também foi embora. O favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e Deus está dizendo que na grande tribulação eles vão ter que buscá-lo, eles terão que encontrá-lo muito cedo de manhã. Então ele virá e defenderá Israel. Eu vi maiores eventos adiante de nós aqui, eu vi o meu envolvimento também com Israel, de qualquer forma,
na sua defesa, na sua proteção. E o Senhor mostrou isso também na profecia que você viu no ano de 2012, quando eu chamei Deus, Pai, Ele mesmo, para defender Israel ao longo das fronteiras de Israel. E vocês viram que quando eu chamei na sua glória, na sua nuvem de glória, vocês viram que Ele fielmente veio e defendeu Israel. O Senhor fez uma declaração muito clara lá que se o Senhor não defender Israel, Israel está exposto, que somente o Senhor Deus, o Deus de Israel, pode defender Israel. E isto é uma hora tão pivotante na história da Terra, porque até mesmo Israel agora vai ter que entender que isso que está acontecendo nunca aconteceu antes. Agora, a necessidade para Israel agora se voltar para Deus, buscar a Deus. Mas isso vai acontecer, os eventos vão acontecer. Eu vejo outros eventos quando o Senhor me usou para compartilhar com as autoridades. Quando há um plano para genocídio, e eu disse para eles, tomem este outro lado para que vocês não sejam mortos. Há uma grande dinâmica diante de nós aqui. Mas o mais importante é que o Senhor está dizendo que a segurança de Israel está nas mãos do Senhor. Agora, quando você assiste isso nas suas notícias, o povo que você vê sendo morto pelo Hamas, isto é uma tragédia tão grande que nós podemos viver em um tempo para assistir isso nos noticiários. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que a escolha é soberana de Deus sobre Israel, e isso é apenas o centro da atração da animosidade contra Israel. Como, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 14. Em Deuteronômio, capítulo 14, para que vocês possam entender quão patético é o fato de podermos chegar em um momento nesta geração, quando agora você vai ver as imagens que você vê na sua tela acontecendo com Israel. Deus, a escolha soberana de Deus, o povo de Deus. Em Deuteronômio 14, versículo 2, ele diz o seguinte, a partir do 1. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Novamente, vocês são os filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes no seu corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Versículo 2, ele diz, pois vocês são povo santo e consagrado ao Senhor, o Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, sobre a face da terra, criado pelo Senhor seu Deus, o Senhor seu Deus escolheu vocês para serem o seu tesouro pessoal. É por isso que este é um dia muito triste, um dia muito, muito triste na história da Terra, que nós podemos chegar no momento para ver agora quando a escolha soberana de Deus está sendo morta, massacrada abertamente, ao vivo nestes eventos, sendo transmitida ao vivo na TV. Por quê? Porque Israel é a escolha soberana de Deus. E nós também sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio de Israel. Se você ler no livro dos Salmos 1:32, o livro dos Salmos 132, versículos 11 e 12, ele diz o seguinte, Salmo 132, se você abrir comigo lá, versículos 11 e 12, ele diz o Senhor, o seguinte, ele diz isto, novamente o livro dos Salmos, 132, quando eu chegar lá vou ler. Ele diz, 11 e 12, versículos 11 e 12, ele diz, o Senhor fez um juramento a Davi, novamente, Salmo 132, eu vou ler 11 e 12. A escolha soberana do Senhor sendo morta ao vivo na TV e o mundo inteiro está assistindo. Que dia tão triste, sendo massacrados pelo Hamas. Salmo 132, 11 e 12, ele diz,
O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no seu trono para sempre, eternamente. Novamente, esta aliança eterna que o Senhor está se referindo aqui, em referência ao fato de que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, viria de Israel. E nós sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus veio de Israel, povo abençoado. E é por isso que em 2 Samuel 7,13, ainda aponta para a mesma aliança. 2 Samuel capítulo 7, ele diz o seguinte no versículo 13. 2 Samuel 7,13, ele diz. Quando chegarmos lá, vamos ler juntos. Ele diz o seguinte. 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. Ele diz. Versículo 12, eu vou ler. Ele é aquele que construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono do seu reino para sempre e eternamente. Este povo que você vê sendo morto pelo Hamas e esta geração está assistindo, isto é tragédia, povo abençoado, porque esta é a escolha soberana de Deus, é o povo de Deus sendo massacrados aqui. E ele promete que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, virá deles. E de fato, Jesus Cristo veio de Israel. E nós sabemos, povo abençoado, muito, muito bem, que é através do relacionamento que Deus teve com Israel, que o resto da humanidade pôde começar a entender e descobrir a natureza dos atributos de Deus, a natureza dos requisitos de Deus sobre o homem. Isto é óbvio agora. O povo que você vê sendo morto pelo Hamas na TV agora, este é a escolha soberana de Deus, escolha incontestável e indiscutível, indebatível, de onde o Messias viria, e de fato nosso Senhor Jesus veio de Israel. E é somente através do relacionamento deles com Deus, o relacionamento deles com os profetas, estes que estão falando com vocês, os profetas de Deus, é que o resto da humanidade também descobriu a natureza de Deus e a natureza dos requisitos de Deus sobre o homem, os atributos de Deus, o caráter de Deus, de que Deus é santo, Deus é separado do pecado. Deus exige que nós sejamos santos e Deus exige que nos submetamos e obedeçamos. Todos vocês se lembram a oliveira de Deus, da qual eu já falei vez após vez, que você vê no livro de Romanos capítulo 11. Esta é a igreja, Israel conectado com a seiva, como se fossem dois galhos gêmeos, que vocês partilham da seiva de Abraão, da aliança de Abraão. As raízes trazem a seiva, que é o pão e o vinho que Melquisedeque apresentou para Abraão. Este povo que você está sendo ser morto e uma geração está assistindo, este é o povo escolhido de Deus, por favor. É a soberana escolha de Deus, a escolha incontestável de Deus. E por causa disto, animosidade. O mundo sempre se voltou contra eles. Eu sei que eles rejeitaram o Senhor. Eu sei que a nuvem se levantou. Mas como? Como você se volta contra eles? E mata-os, e até mesmo os bebês. E entretanto, nós sabemos muito bem que somente através do relacionamento deles com Deus é que o resto da humanidade aprendeu e descobriu
a natureza dos requisitos de Deus sobre o homem, de forma que Deus exige que vocês se submetam a Ele. E nós também sabemos muito bem que este povo que nós estamos vendo sendo mortos em Israel no Shabat, pelos terroristas Hamas, ou qualquer que seja o nome, que quando Israel pecou contra o Senhor, Israel, o pecado de Israel e a salvação de Israel por Deus, enviando para eles o seu profeta, tornou-se os precursores, o fundamento do desvendamento do plano de redenção pelo Evangelho, povo abençoado. Este povo que você vê na TV agora em Tel Aviv, no Kibbutzim, sendo mortos pelo Hamas, os terroristas, ISIS, ou o que quer, onde quer que eles sejam. E, entretanto, vocês sabem muito bem que a partir do Egito até a Terra Prometida, que na verdade foi a imagem, a exposição que Deus estava fazendo sobre a salvação cristã, da escravidão, do pecado, todo o caminho até o arrebatamento. Este povo que você vê agora, que Hamas, ISIS ou quem quer que seja, foi e matou. A escolha soberana de Deus nesta era, sendo morta diante dos nossos olhos. Diante dos olhos desta geração. Nós sabemos que eles têm o relógio de Deus para o retorno de Cristo. É por isso que eu disse que os eventos que estão acontecendo lá têm uma séria implicação a respeito da vinda do Messias. Por mim, eu já li um pouco mais longe. Eu já vi até mesmo um conflito. A guerra nuclear que agora rompe com o Irã. E isto é sério. E Israel é o relógio de Deus para o tempo do fim. Israel é o relógio de Deus para o retorno de Cristo. E nós sabemos muito bem que o retorno, que Cristo vai retornar e reinar a partir de Jerusalém. Este povo que você vê sendo morto agora na TV, Cristo vai retornar e vai reinar de Jerusalém, e a eternidade do reino de Deus que ele prometeu no céu é estritamente baseado em Israel. É por isso que aquela cidade do céu se chama Nova Jerusalém. É por isso que as 12 tribos de Israel, os nomes deles formam os portões daquela cidade, os 12 fundamentos daquela cidade, os 12 portas da cidade. O povo de Deus nesta geração. Vocês viveram para ver todos estes acontecimentos em Tel Aviv, Kibbutzim, Ashkelon, todos os lugares, Kiderot. Em João capítulo 4, ele diz o seguinte, o livro de João capítulo 4, o Senhor diz o seguinte, em espanhol, 1:14, por favor, versículo 22. João capítulo 4, vamos ler o versículo 22, vamos ver o que ele diz. João, capítulo 4, versículo 22. Ele diz, quando você chegar lá, ele diz, vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. E nós, os judeus, nós, os israelitas, adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Este povo que você vê sendo morto em Kiderot, em Beersheba, Ashkelon, em Tel Aviv, no Kibbutzim, Deus prometeu que a salvação viria deles, viria dos judeus para toda a humanidade. E, portanto, toda a humanidade está em débito, devedora da nação hebraica pelo seu Salvador. Muito sério, povo abençoado. Gênesis 12, de 1 a 3 também. A bênção de Abraão, que através dele ele abençoaria o mundo inteiro. Em outras palavras, de Abraão, Isaque e Jacó. Tornar-se-ia Israel, e então as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Nós nos lembramos muito bem que até mesmo Jesus, ele mesmo, ele reconheceu suas raízes hebraicas,
sua herança hebraica. A soberana escolha de Deus, até mesmo 12:19:6. Deus ressoando esta escolha, a escolha soberana de Deus nesta geração sendo morta. A animosidade contra eles. Em Isaías 42, versículo 6, o Senhor promete trazer a luz da salvação para os gentios através deles. Em Lucas capítulo 2, 32, uma luz para a revelação que vem para os gentios. Em Isaías 49, 6. O nosso Salvador que morreu pelos nossos pecados. Nasceu na família judaica. Então é conhecido as raízes judaicas. E o nome judaico dele é Yeshua. E ele cresceu em uma família judaica. Ele observou o Shabat. Ele celebrou as festas judaicas. E ele cresceu aprendendo a Torá, aprendendo os livros dos profetas, como qualquer outra criança judia. E é por isso que isto é um chamado ao arrependimento, é um item de arrependimento. Por isso eu abençoo nações como o Brasil. Porque se você viajar toda a extensão do Brasil, você vê que o Brasil é abençoado pelo Senhor. O diabo tentou mentir para eles, mas Deus enviou seus mega profetas para restaurá-los e agora restaurar a promessa do céu. Porque no ano de 1948, quando Davi Ben-Gurion, ele levantou a bandeira e fez a declaração de independência de Israel, foi rapidamente seguido pelo dia 7 de fevereiro de 1949. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o novo Estado de Israel que havia acabado de ser formado. E isto foi logo depois da declaração de independência de Israel. E o fato de que a embaixada de Israel foi estabelecida no Rio de Janeiro em 1945. A primeira embaixada israelense foi no Rio de Janeiro no ano de 1945. Nós teremos uma mega reunião de avivamento no Rio de Janeiro. É claro que mais tarde a embaixada mudou para Brasília, com Davi Satiel como primeiro embaixador. O Brasil é abençoado porque ele teve um papel central no Estado de Israel, no estabelecimento. Israel, ele tem uma cadeira para as Nações Unidas, e o embaixador brasileiro na União, nas Nações Unidas, quando ele estava na presidência, ele ele trouxe total suporte de muitas nações para a criação do Estado de Israel. O embaixador brasileiro era o chefe das Nações Unidas. E é isto o que faz com que eles abençoem Israel, que é a soberana escolha do Senhor. E é por isso, agora vocês veem, o Senhor se lembrou do Brasil neste avivamento final, no qual vai introduzi-los na bênção final por terem abençoado Israel. Eles recebem a bênção de Deus. O povo da aliança de Deus, eles reconhecem a aliança de Deus com o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Que ele estendeu esta aliança para toda a humanidade a partir de Israel, Gênesis 12:3. Você encontra lá. E o caráter de Deus é revelado somente através do seu relacionamento com Israel. E que Deus trouxe a sua herança espiritual, o seu relacionamento espiritual com outras nações, através do povo judeu, o povo de Israel. Nós mencionamos que só a oliveira que trouxe a igreja
dos gentios à igreja para se juntar a Israel como gêmeos, a única árvore de Deus em Romanos capítulo 11. E a restauração de Israel tem tudo a ver com a vinda do Messias. É por isso, quando você vive em um tempo, quando você assiste o que você está vendo na notícia, é um dia tão triste e se clama por arrependimento. A escolha soberana de Deus é incontestável. Então, povo abençoado, até mesmo o que está adiante é pior. Deus já me mostrou o que está vindo. Eu vi a guerra nuclear que rompe com o Irã e tudo isso vai fazer com que eles chegam num ponto onde eles dizem nós precisamos de um tratado de paz. Então o anticristo virá com este tratado falso e mais miserável, e então a abominação que causa desolação. Você vai ver o papel destes profetas dizendo, não, nós sabemos que há uma armadilha que passa pelo vale. Então haverá um tempo difícil adiante, e é uma lição para que quando o momento da sua visitação vier, por favor, agarre este momento. Caso contrário, você vai passar pela tribulação, mas você não pode tocar em Israel. O Messias está vindo, povo abençoado, novamente. Em Oséias 5, 14 e 15, ele diz, até que eles se reconheçam culpados, até que eles busquem a minha face muito cedo, então eu voltarei para eles. E para a igreja, o tempo acabou. Obrigado, o rei está vindo. Obrigado.